Ontem, dia 29 de abril de 25, terça-feira, ontem, eu falei sobre esse picareta do Miguel. É um picareta, mano. E ontem eu chamei a atenção por algo que poucas pessoas eu vi chamar a atenção. É o fato dos pais, ontem, dia 29, não sei se foi exatamente ontem, mas a notícia saiu ontem, dia 29 que foi na delegacia fazer um BO, certo? Ou seja, os pais. Na hora que a coisa rocha, os pais apareceram para proteger o moleque, tá certo? Certinho. Só que onde estavam esses pais quando o moleque começou a empolgar com esse teatro, com essa esculhambação, com essa desmoralização da fé cristã, da fé evangélica? Eles estavam caladinhos? Ou eles não sabiam? Ele não sabia que o moleque estava todo tempo no podcast, nas igrejas, fazendo pregação, profecias, pedindo dízimo, de 1.000, 10.000, 3.000, como ele falou, não é obrigado, né? Ninguém é obrigado, mas quando você faz uma lavagem cerebral, né? Não precisa colocar uma arma na sua cabeça para você fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, e onde estavam os pais? Quando o cash estava entrando, os Pix estavam entrando, os pais aparentemente não falou nada, ficou calado, né? Isso foi o questionamento que eu fiz. Por quê? Esperou a coisa ficar feia, esperou o moleque ser ameaçado. Não é correto, tá? Isso não justifica, não. Da mesma forma que essas ameaças ao moleque, seja verdadeiro ou não, seja somente assim verbal ou físico, até mesmo algo mais sério fisicamente de tirar a vida do moleque, é errado, mas não invalida dizer que o moleque é um picareta. É um picareta sim. Ah, mas o moleque é novo e tal. Tá, mas moleque de 14, 15 anos hoje em dia não é o mesmo moleque de 14, 15 anos de 15, 20 anos atrás. Beleza? Não é do meu tempo. Quando eu tinha essa idade, era muito mais, digamos, sonso do que os moleques de hoje. Mas supondo que esse moleque não tenha capacidade e tal, de alcance de... Tá, beleza. Mas os pais? Os pais tinham. E não só os pais, mas também os pastor, direção da igreja, Assembleia de Deus, Avivamento Profético, salvo me engano, na região de Carapicuíba, em São Paulo. Então, quer dizer, os membros da igreja ali, digamos, ali o pastor, o assistente, diácono, enfim, obreiros, essas pessoas tudinho não sabiam, ou eles mesmos que marcavam, agendavam, de certa forma ganhavam parte dessa arrecadação do dízimo desse moleque picareta. Certamente ganhava, e os pais também. Enquanto estava colhendo louros, o bônus, não se via ninguém falar, que nem dos pais, tampouco pastores. Agora, depois que a coisa deu uma repercussão tão grande, por conta do próprio moleque e dos pais que deixaram o moleque esculhambar com a fé, mano. Foi isso que aconteceu. Fazer profecias assim, sem pé nem cabeça, fazer traduções, mano. Traduções de línguas enoquianas, mano. Se você pesquisar na internet, você vai ver tradução, aquelas histórias de falar inglês misturado com outras línguas, sei lá, merda que era. Foi fazer aquelas mímicas, fazer até tradução de línguas libras, você entende? Falar por libras, línguas de sinais brasileira. Olha só, o moleque fazendo esse tipo de coisa. Fazendo, a princípio falou que ele estava rasgando um exame, né? Laudo de câncer de uma mulher. Depois a própria mulher gravou um vídeo, e eu vi agora há pouco, no Insta, a mulher falando que não, na verdade ele só colocou o nome ali no sulfite, né? Que é Chamex, né? Aqueles Chamex como na papelaria, colocou o nome ali das doenças, da enfermidade e simulou, fez digamos assim, uma metáfora ou uma simulação de que realmente estava fazendo com a doença. Mas o fato é que mesmo que ele não rasgou o laudo ali em si, ele não rasgou, apenas simulou que estava rasgando. Quando estava rasgando, rasgando de forma, digamos, literal, a doença, acabando. E se a mulher do outro lado, ela fosse um pouco fraca da cabeça e acreditasse de fato que aquele moleque, 14 anos, fedendo a mijo, ao rasgar aquele papel com o nome das doenças, ela estaria curada? A pessoa tivesse a cabeça fraca e não fosse mais fazer consultas? Isso que eu falei. E os pais onde estavam? Caladinho, porque o Pix estava entrando, o resto não tinha muita importância. Agora a coisa ficou séria. O Ministério Público, Conselho Tutelar,
procurou os pais, não sei se procurou ou chamou os pais até a sede do Ministério Público ou do Conselho Tutelar e falou o seguinte: o moleque está proibido de fazer pregação, de expor nas redes sociais. Essa é uma informação que surgiu logo cedo hoje, dia 30. Diz que essa reunião foi ontem, dia 29. Mas, ao pesquisar em portais de notícias, G1, Léo Dias, o Metrópolis, enfim, outros portais de notícias, UOL e Estadão, alguma informação não está batendo. Que a primeira aqui foi proibido, ou seja, ele não pode mais pregar nas igrejas. Se ele pregar, ficar exposto, os pais têm um risco de perder a guarda do moleque, ou seja, do pastor picareta. Mas uma outra informação é o seguinte: ele não está proibido de pregar nas igrejas. Ele está proibido de ficar se expondo nas redes sociais. Ou seja, ele não pode, ele nem ninguém pode postar cortes dele, tem aquela pregação zoando, mas parece um show de stand-up do que de fato a pregação, uma revelação. Ele não pode colocar esse corte em redes sociais que tenha mais de 1 milhão de seguidores. Ou seja, ele não pode autorizar que outras pessoas façam aquele tipo de macacada, de palhaçada em redes sociais. Por exemplo, ele tem mais de 1.300.000, então ele não pode. E os pais agora, depois da repercussão negativa, de tanta cobrança, dessa palhaçada com a fé das pessoas, aproveitando, lucrando, agora eles estão com medinho, diz que não quer mais, não vai dar entrevista, não vai dar entrevista para ninguém, não vai deixar o filho dele se expor mais. E outra coisa, o tutelar falou que o moleque precisa estudar. Por quê? O moleque com 14 anos, fez 15 anos agora, largou os estudos. Sabe por quê? Diz que estava estudando online, ou seja, pela internet, pelo computador, pelo celular, para poder dedicar assim integralmente a ficar dando picaretagem nos outros, sugando os pics dos otários, dos carentes espiritual. Isso mesmo. Carência espiritual e também carência de um pouco de senso de bom senso das coisas, né, mano? De consciência também. Repito, pra você cair no conto do vigário, do moleque de 14 anos, mano. Não, você vai lá, você tem vários vídeos dele, vários na internet. De igrejas, eventos lotados de adultos, de que tem cabelo da ponta dos dedos até na nuca, cheio de pelos de cabelo, barbados, marmanjos e marmanjos, todo lá emocionado, quase chorando por conta da presepada desse moleque. É um absurdo, mano. Eu estava agora no Insta e uma senhora falou assim: mas embaixo de uma reportagem falando sobre isso aí, de proibido, de tal, de pode pregar, que não pode se expor na rede social. Uma senhora comentou: não, mas é um absurdo, um moleque desse e tal, falando que ele era surdo e era mudo e de repente teve um milagre, virou um pastor. Eu comentei e reproduzo aqui para você o seguinte: mais espantoso não é o moleque ver essa oportunidade, ter esse dom da malandragem, de poder falar e a cara nem ficar vermelha diante de plateias e conseguir dinheiro. O que espanta de fato não é o moleque em 14 anos. Espanta é marmanjos e marmanjas, pais, avós, cair na lábia do moleque desse. Eu fico pensando, poxa, tantos pastores por aí que vivem da fé das pessoas, adultos, tipo Valdemiro, vive da fé das pessoas, enriqueceu, ficou milionário com o dinheiro das pessoas. Pastor Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos outros por aí que a gente, assim, menos famosos, mas tão rico quanto ou mais, né? E estão repletos de pastores ou falsos pastores que vivem, fazem da igreja uma profissão, mano. Não que o pastor e tal, não estou nesse meio que o pastor precisa sim ser sustentado, mantido pelo seu próprio ministério, lógico, não estou falando isso. Estou falando luxo, não ter riqueza em excesso que vai contra aquilo que supostamente os próprios pastores pregam. Mas enfim, não vou entrar nessa parte porque não é a minha intenção, não é criticar pastores, não é nada, é somente a safadeza desse moleque, criticar sim as pessoas muito idiotas para deixar ser engamelado pelos moleques. Agora, não sei se realmente o Conselho Tutelar proibiu o moleque de pregar nas igrejas, como muitos falam, que realmente está em vários portais de notícias, tanto vários colegas também de internet falando a mesma coisa, mas também tem essa segunda que não,
que na verdade ele não está proibido de pregar, ele está proibido de se expor nas redes sociais, fazer esse teatro todo. E a família, segundo a reportagem, que os pais não querem mais que ele faça esse show. Assim espero. Dessa forma, mano, assim, caga literalmente, esculhamba, humilha de fato evangélico, humilha e descredibiliza aquelas pessoas que de fato, na sua fé, tem algum tipo de visão, revelação, de alguma forma, dentro da sua fé, Deus o utiliza para ser um instrumento para curar, aliviar a dor de outra pessoa. Isso que esse moleque faz, e tantos outros pastores e pastoras por aí, profetas e missionários por aí, nada mais, nada menos que faz um desserviço para aquelas pessoas, aqueles enviados, digamos assim, dentro da sua fé de Deus aqui na terra.